o primeiro hábito que a gente listou aqui dentre os 10 que de fato podem te empobrecer de alguma forma, que é o hábito de antecipar sonhos. Então veja que isso daqui funciona tanto para sua vida pessoal, você não chegou no momento ainda de desfrutar de alguma coisa, você tenta antecipar isso, porque o mercado permite que a gente antecipe através do crédito, como nos nossos negócios, onde a gente não chegou no momento ainda de escalar, de dar uma porrada tão grande, ou seja, a gente nem validou ainda de que de fato essa é uma linha de negócio rentável, lucrativa, escalável, e a gente já começa a contratar, começa a acelerar, né? Então assim, antecipar sonhos ou qualquer coisa na vida, cara, geralmente te faz pagar um preço muito alto. E muitas vezes na nossa vida pessoal, esse preço é o nosso tempo, é a nossa vida de verdade. Mas um negócio, como que se blinda desse antecipar? Que quando você fala de empresa e negócio, tudo que você coloca, dinheiro e tudo mais, parece um investimento, e a galera se justifica nisso. É um investimento pra crescer, é um investimento pra ganhar mais. Como ter essa noção que tô gastando mais do que eu deveria no meu negócio? Eu acho que depende muito de para onde você tá olhando, assim, depende da sua prioridade, né? O Perrucci falou assim, né, sobre a ótica de negócio. Se a gente tá olhando por número de pessoas como métrica de sucesso, a gente vai focar nisso, a gente vai focar em ter mais pessoas. Se a gente tá olhando pra lucratividade como direção, como foco, é a lucratividade que é a nossa estrela guia, né? Em termos do que é um bom negócio, o que é um negócio bem sucedido. Então, se a gente olha só para número de pessoas, a gente vai acabar errando. Se a gente olha para lucratividade, a gente vai fazer o quê? A gente vai validar o modelo. E quando a gente valida o modelo, a gente depois pode, cara, começar a dar voltas cada vez maiores. Nossa. Então, mais importante do que você acertar uma bala de prata ou você ter uma grande vitória, é você garantir com que essas pequenas vitórias, elas sejam consistentes e sistemáticas. Isso também foi um grande aprendizado pra gente aqui, né, ao longo dos últimos 2 anos. Então, isso aqui é falando de negócios. Quando a gente fala de grana... Pessoal agora, né? Quando Pro você fala pessoal. Grana pessoal, né, na pessoa física, eu sempre falo muito que existe o conceito da máquina do tempo. Se você ganha 3 mil reais por mês e você gasta 2.500 reais por mês, sobram 500 reais. Se você trabalha umas 250 horas por mês, você ganha 2 reais por hora. Se você vai comprar um almoço de 20 reais, você paga com a sua vida. Você paga com 10 horas da sua vida. Só que quando a gente tem essas 10 horas da nossa vida, a gente pode fazer várias coisas com ela. A gente pode gastar no almoço, a gente pode gastar num evento, numa experiência, ou a gente pode antecipar algo do futuro. Então eu não tenho dinheiro ainda para comprar um carro, mas eu tenho dinheiro para pagar a parcela de um carro. Então eu já estou com o carro, mas eu ainda não paguei por ele. Antecipei o futuro. Qual que é o preço disso? É pagar juros. Mas juros são tempo. Então eu tô pagando por um bem que eu já posso usufruir, mas ainda não paguei, antecipando uma parte da minha vida que eu ainda não vivi. Então fica cada vez mais difícil manter uma vida onde você antecipa o futuro, porque o preço é o mais alto de todos, né? Mais um hábito que vai te deixar pobre para sempre. Ter a mentalidade de que quem ficou rico teve sorte. Então tem um artigo postado pela Forbes de um estudo realizado pela Fidelity Investment em 2018, que indicou que 81% dos bilionários são self-made. 81% são self-made. Ou seja, eles construíram a própria riqueza. E tem gente que fala, não, é que esse cara nasceu em berço de ouro. É claro que ajuda, mas 81% eles que se fizeram bilionários, não herdaram isso daqui. O que vocês acham desse hábito aí, cara? A gente tem cabeça de loteria, como se fosse a solução mágica. De repente você vai dar uma sorte, um cara na TV que você vai ver tirar do saco ali teu número e falou, fiquei rico. E aí toda semana você fica esperando isso aí acontecer. Mas vocês já acharam alguma vez que, por exemplo, não, quem é rico, cara, é porque teve sorte. Ou, esse cara não, é que ele teve muita sorte. Aquela frase, também existe, né? um conceito chamado... Inventa qualquer coisa. Hall, Return on Luck, retorno sobre a sorte. Pensa no seguinte, imagina Bill Gates. Se eu pergunto pra você, Pete, o Bill Gates ele teve sorte na vida. Que Bill Gates teve muita sorte, sim. Se a gente caracteriza sorte como coisa que acontece sem que a gente tenha controle sobre elas. Porque a gente não escolhe onde a gente nasce, a gente não escolhe quem são os nossos pais ou a forma como a sociedade nos trata. Mas o que a gente escolhe é o que a gente faz com a sorte que a gente recebe. Isso é retorno sobre a sorte. Porque tem muita gente que, como o Bill Gates, pode ter estudado nessa escola, nasceu numa família de pais estruturados, teve muito dinheiro, assinava essa revista, milhares de pessoas na mesma época e não se tornaram Bill Gates. Porque foram as decisões do Bill Gates que fizeram ele ser quem ele é. Então ele exerceu um alto retorno sobre a sorte que foi dada. Diferente de uma pessoa que recebe tudo na vida, fica acomodada, não faz nada e não entrega. Porque existem pessoas que têm um baixo privilégio, baixa sorte e conseguem exercer um alto retorno sobre isso. E as pessoas que levam para outro nível são os que unem o melhor dos dois mundos. Que animal. Turn on luck. Eu fiquei imaginando, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Imagina que, por exemplo, você foi contratado para dar uma palestra em outra cidade. Sabia. Não, imagina. E aí você dá uma faltada. Vamos marretar nisso. Aí... Kaique, absent. Ou seja, imagina que você tem a possibilidade de ir para outra cidade já. e tal. Aí você não vai. Não vai. Cara, você teve sorte aqui?
conjunto de sorte que te fizeram, cara, receber um convite como esse. Aí você nunca vai saber na sua vida o que poderia ter acontecido se você tivesse ido. O que poderia ter acontecido se você tivesse ido num evento como esse? Você poderia ter conhecido uma pessoa especial, você poderia ter trazido mais negócios para a empresa da qual você é sócio. Você evitaria, por exemplo, cara, diminuir às vezes a sua autoridade, cuidar melhor do seu branding. E aí, pelo fato de você cuidar melhor do seu branding, você poder fechar um próximo negócio, porque você teria lá encontrado um outro contratante e fechado o maior business do grupo, mas não. Poderia ter virado uma bola de grana, né? Uma bola Cara, de neve poderia ter virado uma bola de grana. Então, o return on luck aqui foi zero. Zero num caso hipotético como esse, né? Cara, outro hábito também, plano de saúde. O que vocês acham sobre o hábito de ter plano de saúde? Assim, tem que cara? ter. Uma mega parada em cima disso, assim, no sentido de uma polêmica, não me fugiu a palavra, porque tem gente que fala que não precisa ter, que você gasta muita grana, tem gente que fala, meu, você tem que ter porque é um sossego, e se der algum ruim, você vai gastar muito mais grana. A do plano de saúde é assim, ó, quanto mais rico você é financeiramente, menos vale a pena você ter. E financeiramente falando, nunca vale a pena você pagar um plano de saúde, a não ser o corporativo. Isso é lógica. Na prática, você sempre deve ter um plano de saúde, mas a necessidade de ter um plano de saúde aumenta à medida desproporcional Que você do envelhece. acúmulo de capital. Porque é o seguinte, o plano de saúde, ele nunca vai valer a pena financeiramente, porque imagina, se você, todo mês você vai lá e paga lá, R$500 plano de saúde, por exemplo, não faz sentido pro plano de saúde cobrar 500 se ele não for ter um lucro em cima disso. Então ele precisa ter, primeiro, o dinheiro pago para cobrir as cirurgias, os atendimentos, seja lá o que for. Os sinistros. O sinistro. Aí ele precisa ter, cara, a margem, porque ele precisa ganhar dinheiro. Nessa margem, ele precisa pagar o marketing dele, precisa pagar a estrutura de pessoas dele, precisa pagar a sede física, precisa ter uma gordura muito grande para caso dê alguma coisa onde muita gente precise usar o seguro ao mesmo tempo, tipo o Covid, alguma coisa que às vezes não tá coberta e tal. Ou seja, financeiramente nunca vai valer a pena. Só que existe uma questão onde a nossa vida ela é única. E se eu não tenho patrimônio e eu passo por um problema muito sério, preciso ser internado, eu vou ter que desembolsar um dinheiro que eu não vou ter, ou eu morro no limite, no extremo. E você não quer passar por isso nem você e nem alguém na sua casa. Logo, um plano de saúde, ele vai ser importante porque ele vai te blindar do risco da ruína. A qualquer momento. Então, quanto menos dinheiro você tem guardado, mais sentido faz você ter um plano de saúde. Quanto mais dinheiro, menos sentido, porque em tese vale mais a pena você guardar esse dinheiro todo mês. Mas como o futuro é imprevisível, essa daqui é uma forma inteligente de você se blindar do risco da ruína. Então, assim, de uma forma lógica, acho que essa seria a minha reflexão. Pessimismo. Vamos falar sobre isso de verdade? Eu acho importante. Vamos pensar o seguinte, ó. Pensa nas pessoas bem-sucedidas que vocês conhecem. Pense em 3 pessoas bem-sucedidas que não sejam do grupo nenhum. 3 pessoas bem, tá bom. Pense em 3. Pensaram em 3? Essas pessoas são pessimistas ou otimistas? São otimistas. Otimistas pé no chão, né? Otimistas pé no chão. Eu acho que é... Legal. Ah, eu sou otimista, vai dar tudo certo, porque eu fiz um business plan, não sei o que lá. Então eu tenho medo do otimismo exacerbado, mas eu acho que o pessimismo é totalmente fora Vocês de acham questão. que o otimismo, pé no chão, é um hábito que ele é causa ou ele é consequência, por exemplo, de algum tipo de sucesso? Porque tem aquilo também, você ganha um dinheiro, você tem um resultado, aí você fica otimista. Você acha que isso daqui vem antes Eu acho que ou vem depois? Bem Eu acho que é a antes. causa. Acho que é a causa. As pessoas que eu pensei não tinha. O antes não era tão favorecido assim pra ser otimista. É, eu acho também. Tudo que você tem de hábito, né? E com certeza você tem hábitos bons, hábitos ruins. Qual que é o hábito que você tem que, na sua opinião, te ajudou a ganhar dinheiro? Investir antes de gastar. Porque eu sou um cara bem impulsivo e depois que eu comecei a entender que eu sou assim, nasci meio biruleibe da cabeça, meio pichuluco. Cara, o Igor é muito engraçado. Não dá, eu não aguento. Eu também não adoro dá. o Igorzismo. Eu falei, putz, o que é mais fácil? Eu me mudar ou eu me blindar de mim mesmo? Percebi que era mais fácil me blindar de mim mesmo. E você, Peugeot, qual que foi o seu grande hábito aí, cara? Sabe o que eu acho que mais mudou pra mim foi... Parece bobo, mas fez toda a diferença, cara. Olhando pra trás é bizarro. Colocar o despertador do outro lado do meu apartamento. Nossa, Caralho, que da hora. Sabe por quê? Eu tinha esse negócio de todo dia apertar o despertador e ficar no snooze, no botão soneca ali, apertando, aí de novo eu despertava, apertava de novo e ficava. Quando você de fato decide se vai acordar, você fica na cama, você fica girando, você vê o que a outra pessoa postou, você fica curtindo a foto, você tipo, começa reagindo pra tudo à sua volta, né? Só que aí se você começa nesse dia reativo, então você já entra num estado de mente em que as coisas acontecem pra você, não é você que faz as coisas acontecerem. Por uma não procrastinação que você se forçou a ter. A forma como você começa o dia influencia em tudo. Então, aí o que eu comecei a fazer ali, isso mudou o jogo. Foi todo dia, eu fecho a porta. Graças a Deus, não sou que nem o Kaique, que não acorda por nada. Então, qualquer esse barulho que cara não tem acontece, ou luz, então, mano, na hora eu já tô acordado. Eu fecho a porta, deixo o celular do outro, um outro cômodo, no caso ele fica na sala, começa a despertar, eu levanto. Quando eu levantei, já aperto o botão de luz, acendo
da luz, tudo, já pronto, começou o dia. Animal, eu vou Ajuda usar essa. demais, irmão, ajuda demais mesmo. Eu já coloco o celular no banheiro, que eu acordo, aí eu já paro ele, já tá com uma enxurrada de água na cara. Se eu vou na sala, eu já quero assistir o Peaky Blinders. Então eu deixo no banheiro que eu já dou uma jatada de água na cara e Boa, bravo. vou pro negócio. Vou Mas usar. eu uso essa técnica também, ajuda bastante. Eu tô ruim pra acordar, vou usar. Cara, eu tava pensando aqui o que poderia ser o meu. Eu acho que o meu foi um hábito de eu decidir ficar inteligente. Isso é bom. Caraca. Isso é Porque bom. as Você pessoas nasceu acham... burrão? Você não tem cara Não, de é que assim, nasceu burrão. eu diria, né? Você usava óculos, já vi umas fotos de você na infância. Eu diria de uma forma não científica, sei lá, empírica talvez, que, cara, a gente tem a nossa inteligência básica, aquela que nasce com a gente. Mas a gente pode desenvolver isso mais ou menos, não é? Uma inteligência intelectual, E, você assim, diz? Não, que a gente pode escolher ficar mais inteligente. Pode, isso a gente Não pode é? escolher, real. Então, assim, eu decidi fazer isso. Então, eu diria que dentro dessa decisão, eu tenho duas coisas que mudaram a minha vida, em termos de hábitos, depois de decidir ficar inteligente. A primeira foi ler. Esse é um hábito que me deixou rico. Sabe por quê? Porque eu aprendi o que era equity lendo um livro. Eu conheci Deus lendo um livro. Eu aprendi sobre finanças lendo muito livro, entendeu? Eu aprendi tantas coisas lendo um livro. Muitas das coisas que saem da minha boca aqui, eu aprendi num livro. Quase tudo veio de um livro. Vendas, processo de vendas, veio de um livro. Então, assim, quase tudo veio de um livro. Então, isso daqui, cara, assim, mudou minha vida drasticamente. Ler. Simplesmente ler. E veja que ler é uma arma tão poderosa, mas que a gente não considera relevante, diferentemente do passado, onde teve uma época que só os nobres podiam ler, por exemplo, porque eles consideravam que, não, isso aqui é muito poderoso, a gente não pode deixar os pobres lerem, só os nobres, porque você conseguia mudar nações inteiras pelo simples conhecimento que você adquiria. Então, ler, pra mim, acho que foi o hábito mais importante. Por mais que eu não fosse uma pessoa que amasse ler. Eu amo o fruto disso, não Animal. amo ler. E a segunda coisa foi eu, ao decidir ficar inteligente, e não que eu seja, o cara mais inteligente, mas eu sou mais do que eu era, com certeza. Eu aprendi que fazer dinheiro é diferente de ganhar dinheiro. Então, a cabeça do brasileiro é a cabeça de ganhar dinheiro. Então, o hábito das pessoas é pensar em ganhar dinheiro. O hábito de ganhar é um hábito de achar que eu tenho direitos. Muito direito. Eu tenho direito. Vale não sei o que lá, me paga não sei o que lá, você tem que me tratar assim, você tem que não sei o que lá. Então, ganhar dinheiro te remete a direitos, cara. É muitos direitos. Quando eu aprendi que o dinheiro não se ganha, o dinheiro se faz, eu mudei completamente minha cabeça, porque minha cabeça não era mais uma cabeça de direitos, é uma cabeça de dever, de responsabilidade, de construção. Então, não é assim, não, você tem que fazer isso por mim. É, eu faço. Você não quer me dar? Tudo bem, eu vou construir pra outra pessoa, eu vou construir até eu fazer dinheiro de fato, não é? Então a gente nasce ouvindo fazer. Até o americano nasce earn money. Então acho que essas duas coisas, depois de decidir ser inteligente, foram, acho que as coisas que, se fosse pensar de uma forma mais estrutural, mudaram minha vida, especialmente financeiramente. Imagina que você agora vai viver a sua vida inteira. Aí você vive a sua vida inteira e você vai morrer lá com 96 anos. Você é Rainha Elizabeth. É isso que eu ia falar. Teve uma pessoa que morreu quando Aí você vive até os 96 anos de idade. E aí no final da sua vida, você decide escrever um livro. E você decide escrever um livro com tudo que foi mais importante pra você ao longo da sua vida. Tudo. Ou seja, você aprendeu coisas, aí você aprendeu que muitas dessas coisas que você tinha aprendido estavam erradas, e aí depois você descobriu o que de fato fazia sentido. Então você compila, cara, 96 anos dos seus melhores momentos, das coisas mais valiosas pra você, do que mais te marcou. Aí você escreve um livro. Aí vem alguém e pega esses 96 anos de uma vida inteira bem vivida, ou mal vivida, que também ensina muito, e você consegue, em 10 horas, ler um compilado do que foi uma vida de quase um século. Então, olha o poder que você tem ao ler uma obra como essa. Você aprende o equivalente a 100 anos em 10 horas. E tudo bem que você não vai reter tudo isso, mas uma parte disso você vai reter. Aí você faz a mesma coisa com outra pessoa, outra pessoa. E o grande benefício é, você não vai ler um livro de uma pessoa que vê um século sem resultado. Você vai pegar os outliers. Então você vai pegar os 100 anos bem-vindos de um dos maiores investidores do planeta, de um dos maiores filósofos do planeta. Napoleão Hill, né? Compilou muito bem. De alguns maiores estudiosos do planeta. Então você tem um poder, cara, de colocar tudo isso dentro da sua cabeça. E a gente não coloca. Muita gente pergunta, Pete, por que ler se a leitura é o negócio que você menos retém uma porcentagem daquilo que você perdeu o seu tempo, né? Pra ler. Então você despende muito tempo e assimila muito pouco percentualmente perto se você vê um YouTube ou se você ensinar outra pessoa. Porque ler é desafiador. E sempre que você se propõe a fazer coisas que não são fáceis, o seu cérebro, ele fala, putz, isso aqui é foda e é justamente por isso que eu vou fazer. Eu também aprendi bastante coisa lendo, sigo o canal de todos vocês, mas às vezes eu me forço a ler porque eu quero mostrar pro meu cérebro que não é tudo farra, pinga e foguete. Eu tenho que sentar e me lascar ali, porque eu quero ensinar ao meu cérebro que nem tudo é fácil.